tem como tema, né, o subtítulo Não Tenha Outros Deuses. E aqui, hoje nós vamos explorar basicamente dois aspectos dessa aula. Primeiro, uma introdução aos 10 mandamentos, porque é a nossa primeira aula. Então eu queria fazer uma breve introdução aos 10 mandamentos, bem curtinho mesmo, só para a gente se situar. E em seguida nós vamos destrinchar o primeiro mandamento. Eu gosto sempre de trazer um plano de ensino para você saber de onde a gente vai e para onde nós chegaremos, né? Onde nós vamos chegar. Então, basicamente, o que nós faremos hoje? Eu tentei sintetizar em um slide apenas o resumo do Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 91 a 101. Então, aqui nós temos 10 perguntas, eu enquadrei somente em um slide, alguns tópicos só para a gente se situar dentro do Catecismo e também dentro da abordagem que ele fará posteriormente. Na sequência, nós vamos fazer a leitura das perguntas 104 e 105, né, que ela vai destrinchar, nós poderíamos tirar muitas outras questões, né? E depois nós vamos fazer uma síntese bem pequena, o que o texto, o catecismo está dizendo e como nós podemos exemplificar isso nos nossos dias. E por último, eu tinha como ideia inicial fazer uma exposição de cosmovisões comparadas, né? Só que toda cosmovisão, ela encontra pressupostos para ser construída, né? Geralmente são os fundamentos da cosmovisão, elas estão escondidas, né? Geralmente é utilizada a ilustração do iceberg. Você sabe como é um iceberg, né? 30% de toda o comprimento do iceberg, 30% fica exposto acima do nível do mar, e os outros 70% ficam escondidos, né? Então, esses 70% nunca ninguém vê, só vê aquilo que acontece, e aí geralmente essa ilustração é colocada, as ações da pessoa, as suas reações estão expostas aqui ao olho nu, e a outra parte está coberta aqui, né? Então, geralmente os pressupostos sempre vão ficar encobertos. E para não termos um trabalho sem necessidade de trabalharmos cada corrente filosófica de vez, é mais fácil nós analisarmos só os pressupostos, aquilo que eu vou chamar de tripé filosófico, né? Nós vamos analisar metafísica, epistemologia e ética. 3 palavrinhas aí que depois a gente explica, são questões bem simples e eu acredito que nos ajudam muito para examinar qualquer questão. E por último, cosmovisões comparadas, né? Rapidamente, será bem breve. E na sequência nós temos as nossas perguntas, né? Bom, então já vamos para o nosso primeiro aspecto. A pergunta 91 a 101, ela faz um destrinchamento da lei moral. Eu coloquei alguns símbolos aqui, alguns ícones, para você fazer associação. Bom, houve uma regra de obediência que foi dada lá no Éden, certo? Qual era a regra de obediência? Não poderia tomar da árvore do bem e do mal. Não poderia tomar, não poderia comer. E o que vai acontecer? Ele vai comer. Essa lei que foi dita, ela estava escrita em algum local? Não estava. Estava escrito na onde? No coração do homem. Deus falou e isso ficou marcado no homem. Então isso nós chamamos de lei moral, né? A lei moral, ela vai ser, depois da queda, ela vai ficar escrita nos 10 mandamentos. Então toda vez que você ouvir a palavra lei moral, o que significa? Ora, foi dada lá no Éden, e é curioso, nós tivemos uma aula que eu expus que Adão quebrou todos os 10 mandamentos através da desobediência de tomar o fruto, lembram? Alguém se recorda? Não, ninguém lembra mais. Mas nós fizemos isso. Depois, se quiserem, até eu envio. É interessante que ele vai quebrar todos os 10 mandamentos. Só de tomar o fruto, ele já quebrou os 10 mandamentos. Então, isso aí foi dito primeiro. Após a queda, será escrito, né? Lá no Sinai, Deus vai dar as tábuas com os 10 mandamentos escritos. Ali está a lei moral. E para que serve os 10 mandamentos? Para que serve a lei moral? Alguns pensam que pelo fato do Antigo Testamento ele não estar em vigor, né, em aspectos de simbologias. Olha, família da aliança. Retornando aqui a minha reflexão, quando cai o Antigo Testamento, o pacto antes da vinda do Senhor,
ele fica obsoleto, de certa forma, porque ele estava apontando para uma revelação maior, que seria progressivamente durante o Antigo Testamento revelado, até chegar no ápice, que é a revelação de Cristo Jesus, algumas pessoas vão pensar que o quê? Bom, a lei caiu, eu não preciso mais cumprir isso aqui, eu não preciso ser mais obediente à lei, né? Então, e aí as pessoas entram naquela ideia de graça barata, né? Bom, já que Cristo morreu pelos meus pecados, agora eu vou fazer o que eu quiser, né? Tudo aquilo lá já foi pago, eu posso aproveitar a minha vida sem nenhum tipo de freio. Para que serve a lei moral, então? E aí estão esses dois olhinhos aqui que eu coloquei. Um está com o olho proibido, né? Despertar consciência, serve para isso aqui, para chamar a atenção e tornar as pessoas, vai chamar essas pessoas, despertar as consciências daqueles que são eleitos. Aqueles que são eleitos vão compreender que, opa, algo está errado aqui, algo precisa ser cumprido, eu não estou andando em conformidade. E, abrindo um outro parênteses aqui, todas as pessoas, todos os povos, por mais isolados, né, em áreas mais remotas que estejam, eles sempre vão ter um senso de moral, né? E geralmente é muito curioso isso, porque está lá atrelado a esses 10 mandamentos, né? Roubar é errado. Isso aqui no Brasil parece que está um pouco diferente, mas em algumas localizações é ainda visto com maus olhos. No Brasil parece que está tranquilo, mas há uma consciência coletiva de que roubar é errado, né? De que matar é errado, de que adulterar é errado. Mesmo em locais mais remotos, isso vai estar ainda na consciência das pessoas. E a outra questão que a lei moral faz, que ela explora, é tornar aqueles que são ímpios indesculpáveis. Indesculpáveis. Eles vão ter acesso, através da consciência deles, de aquilo que estão fazendo errado, e mesmo assim eles vão permanecer no erro, né? E assim eles se tornam ainda mais filhos da ira, né? Duplamente filhos da ira, filho do diabo. E por último, aqui o olhinho aberto aqui, serve para quê? Para nos dar gratidão. Por que gratidão? Porque quando nós cristãos olhamos os 10 mandamentos e a lei num todo, né, nós observamos que nós quebramos diariamente esses 10 mandamentos. Nós temos uma dificuldade de obedecermos à risca esses 10 mandamentos, e principalmente quando nós fazemos o desdobramento deles, né? Nós começamos a ver que, nossa, eu sou isso aqui, eu me encaixo nisso. Então, por que gratidão? Porque nós sabemos que o nosso Cristo, ele foi perfeito, e ele foi obediente, ele nunca quebrou nenhum dos mandamentos, e ele foi oferecido como um cordeiro imaculado, um cordeiro que tira o pecado do mundo, e nós somos beneficiados por conta da obediência de Cristo Jesus. Isso gera em nós gratidão. Quando nós olhamos os 10 mandamentos, nós temos que lembrar de quem? De Cristo, porque ele foi perfeito, obediente, e por conta do seu sacrifício, por conta da sua obediência, da sua perfeição, ele derramou sobre nós os benefícios disso. E, por último aqui, resumida e compreendida, nós podemos compreender a lei moral através dos 10 mandamentos, que vai estar escrito em Êxodo 20, nós vamos ler em Deuteronômio capítulo 5, de maneira resumida. E outra coisa, nós podemos compreender, não é algo que está inacessível, não é somente para alguns iniciados, são para todos. E isso aqui torna a lei moral maravilhosa, porque nós podemos compreender racionalmente o que está errado e o que não está errado. Quando nós olhamos no espelho que as Escrituras e nos deparamos e vemos como nós estamos em desconformidade com a lei moral, o Espírito faz com que nós fiquemos constrangidos, né? E assim nós podemos, com o coração contrito, nos arrepender e nos adequar à lei moral. Então, basicamente, as perguntas 91 a 101 vão explorar isso. Você tem uma liçãozinha de casa. Uma liçãozinha de casa valiosa para você. Vocês que compraram aquele livretinho, lembra o livretinho que nós compramos, tem o símbolo de fé? Lá tem também o catecismo maior, tem um breve catecismo também. Então, qual a lição de casa? Você vai ler da pergunta 91 até, se eu não me engano, acho que é a 105, que vai tratar o primeiro mandamento. É tranquilo, vai fazer uma pergunta, é uma resposta, uma pergunta, é uma resposta. Basicamente, o catecismo maior, o breve catecismo, o catecismo maior, especificamente, ele vai desdobrar, ele vai fazer perguntas para a confissão de fé de Westminster e vai dar novas definições sobre aquilo ali. Novas definições, entre aspas, né? Ele vai estar atrelado àquilo ali. Então, é uma interpretação um pouco mais abrangente da confissão de fé de Westminster. E o breve catecismo é mais resumida, mais enxuta.
Nós podemos tratar dela um pouco depois, mas por hora eu gostaria que vocês lessem sim. No dia da sua devocional, você separasse durante a semana um dia para fazer a leitura do Catecismo Maior. Eu acredito que vai ser muito bom para vocês, muito benéfico mesmo. Toda vez que eu leio, eu me confronto com meus pecados ali, fico constrangido. Bom, então nós vamos, de fato, para a nossa introdução aos 10 mandamentos. Está escrito assim em Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Meus irmãos, por que é importante, antes de lermos os 10 mandamentos, lermos primeiro esses 2 primeiros versos? A parte mais interessante é porque Deus ele está falando o seu nome pactual aqui. Ele está falando, eu sou. O que Deus está fazendo aqui? Ele está se revelando, ele está se fazendo conhecer por Moisés. Então, esse eu sou aqui tem uma implicância quando nós falamos acerca de 10 mandamentos. Para nós obedecermos os 10 mandamentos, nós precisamos antes conhecer Deus. Deus se revelando a nós. Então, o pressuposto dos 10 mandamentos é a revelação de Deus. É Ele. Não, os 10 mandamentos não falam sobre nós. O que nós não conseguimos fazer, o que conseguimos fazer. Está falando de um Deus santo. E por conhecer este Deus santo, e assim sermos transformados à imagem de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, nós podemos nos conformar a esse Deus que é santo. Então vou ler de novo. Assim falou Deus todas essas palavras. Ele vai vir na sequência dos 10 mandamentos, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Você foi tirado da terra do Egito? Eu fui tirado da terra do Egito. Você foi tirado da casa da servidão? Eu fui também. Só eu sei da onde Cristo me tirou. Somente eu sei como era a minha vida antes de Cristo encontrar comigo. Não fui eu que fui até ele que veio até mim. Então isso é maravilhoso. Toda vez que nós olharmos esse texto aqui, é ter essa compreensão. Deus está se revelando, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do lamaçal do pecado, daquele charco, daquela imundícia onde você estava, né? E estou te levando para a terra prometida. E aí continua, versículo 3, não tenha outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. Eu gostaria que os irmãos estiverem com as Bíblias ou com os aplicativos aí, possam abrir em Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5. Os 10 mandamentos novamente. Olha que curioso. Só que aqui, o que nós podemos compreender? Por que está repetindo os 10 mandamentos? Lá no Êxodo ele está dando os 10 mandamentos e aqui novamente está repetindo. Porque o povo de Israel está peregrinando no deserto, está prestes a entrar na terra prometida. E ao entrar na terra prometida, o que vai acontecer aqui? Vão ter conflitos de cosmovisões. Vão ter pessoas adoradoras de outros deuses. E os cananitas, eles tinham uma devassidão, práticas seculares, práticas religiosas que eram muito perversas. Então, o que o Senhor está fazendo aqui ao falar com Moisés e Moisés explicar para o povo novamente, repetir novamente a lei? Nós podemos tirar algumas lições aqui. Primeiro que nós precisamos ouvir sempre os 10 mandamentos. Lembra que eles têm que inculcar a lei do Senhor? Os pais têm que inculcar na mente dos filhos a lei do Senhor? Tem que ter na mente, tem que gravar. E essa prática de repetição aqui é que temos que ser lembrados todas as vezes, o que é bom, o que não é bom, o que é certo, o que não é certo. Por isso nós sempre precisamos ouvir sobre o Evangelho, nós sempre precisamos nos deparar com a leitura das Escrituras. E agora a outra observação, é que ao entrar em outra localização, outros costumes, outra cultura, o povo precisaria estar bem equiparado com a palavra de Deus. Eles precisam ter uma cabeça formada, eles precisam ter uma mentalidade que adorasse o Deus Trino, ainda que não eles não tivessem de forma progressivamente abrangente, né? Não tivesse a revelação suprema dessa trindade, eles tinham a compreensão do Deus único, Deus verdadeiro.
E eles estavam preparados, a partir dessa ética aqui, a partir desse o decálogo, a partir desses mandamentos, dessas ordenanças, desses estatutos, eles estavam preparados para adentrar e não serem contaminados, né? Assim, esses 10 mandamentos farão com que eles sejam atuantes, ou qualquer esfera que eles estivessem, de maneira que viesse a agradar a Deus. Isso aqui é muito importante. E ele vai repetir basicamente isso no versículo 6, novamente. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, da casa da servidão. São os mesmos mandamentos. Então, resumindo aqui, para nós obedecermos à lei de Deus, nós precisamos conhecê-lo. E esse conhecimento não fazemos a partir da nossa força, mas Ele mesmo se revela, Ele mesmo se apresenta. Ele diz mesmo, eu sou o Senhor teu Deus. Ele que se apresenta a nós, e não nós que, através das nossas pesquisas audazes, nós vamos chegar ao entendimento de quem é Ele. Ele mesmo vai se revelar. Bom, e aqui nós vamos ter as perguntas, e aqui eu vou ler rapidamente, se tiver algo que não for muito esclarecido assim, eu vou explicar. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? Essa é a pergunta feita pelo Catecismo Maior. O que é exigido? Olha que curioso, irmãos. Eu selecionei porque essas são as primeiras respostas, e todas elas estão relacionadas àquilo que nós entendemos como mente, e que está relacionado também com o nosso coração. Olha só, conhecer e reconhecer Deus como o único, verdadeiro Deus e nosso Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal. Olha, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo. Crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele. Eu coloquei um cérebro aqui do lado aqui, porque é interessante que todas essas atividades, elas têm alguma relação com aquilo que nós temos em nossa mente. Crer, pensar, meditar, conhecer, reconhecer, atividades cognitivas, né? E aí ele vai fazer, na continuação da pergunta ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo o louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo o nosso ser. Ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa. E andar humildemente com ele. Olha que o catecismo está fazendo, está expandindo. O que é exigido? São todas essas coisas aqui. Você, em algum momento, já deixou de fazer alguma dessas coisas? Já, eu também. Né? Todos nós, quando nós deparamos isso aqui, nós observamos que em algum momento da nossa vida, quando ele fala aqui a submissão do homem todo, ou seja, da integralidade, holisticamente, completamente, nós, em algum momento, nós já falhamos nisso. Isso aqui depara-nos com nós mesmos, nós ficamos até constrangidos. E agora ele vai continuar na outra pergunta, o catecismo. Ele vai fazer a pergunta 105, diz assim, quais são os pecados proibidos? Tinha uma parte positiva, agora tem uma parte negativa no primeiro mandamento. Ateísmo. O que ele vai classificar como ateísmo? Ateísmo é negar ou não ter um Deus. Idolatria, ter ou adorar mais do que um Deus, ou qualquer outro, juntamente com o verdadeiro Deus, ou em lugar dele. Não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus. Omissão ou negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida neste mandamento. A ignorância, o esquecimento, as más concepções, falsas opiniões, pensamentos indignos e ímpios quanto a ele. Vã credulidade, incredulidade e heresia. Vã credulidade é que é curioso, né? Pessoas que têm uma credulidade fraca, elas não creem, é uma credulidade que se abraça em qualquer vento de doutrina, ela sai carregada, né? É pecado, está quebrando o primeiro mandamento. Incredulidade, heresia, crenças errôneas. Olha, crenças errôneas, irmãos. Então, há uma concepção que as escrituras são claras quanto ao assunto, e as pessoas mesmo assim são teimosas em permanecerem em crenças errôneas, é considerado como quebra do primeiro mandamento. Desespero, desconfiança. Você já se desesperou diante de alguma situação? Você quebrou o primeiro mandamento. Resistência obstinada,
e a insensibilidade sobre os juízos de Deus. A teimosia, a insensibilidade, também é considerado como pecado. Impiedade, ódio de Deus, egoísmo, espírito interesseiro. Espírito interesseiro é aquela pessoa que só vai diante de Deus quando ela precisa. Ela tem um espírito interesseiro, está quebrando o primeiro mandamento. A pessoa egoísta, que ela não se compadece da necessidade do próximo, está quebrando o primeiro mandamento. E a aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento. Aqui nós vemos essa prática muito comum em algumas igrejas. A aplicação desordenada e imoderada do entendimento. Elas saem fazendo práticas estranhas às Escrituras. Está quebrando o primeiro mandamento. Como diz David Wilkerson, a igreja moderna faz o Espírito Santo parecer um idiota, né? Com as suas práticas estranhas. Vontade ou afetos e outras coisas e o desvio destes de Deus. Olha, a nossa vontade tem que ser cativa à vontade de Deus. Em tudo ou em parte. A nossa totalidade do nosso ser tem que ser devotado a Deus. Descontentamento e impaciência com as suas dispensações. Você já ficou descontente, desapontado, impaciente com a ação de Deus? Ora, quando Deus vai julgar essa nação aqui, não é possível que isso está acontecendo. Aí você fica revoltado com a demora de Deus. Isso aqui é não confiar em sua soberania e é a quebra do primeiro mandamento. Tem mais, parece que é mais ampla, né? A parte negativa. Dureza de coração, soberba, presunção, segurança carnal, tentar a Deus, uso de meios ilícitos, a confiança nos lícitos. Isso aqui é interessante a gente observar. Uso de meios ilícitos, é claro que isso aqui, a palavra está falando ilícito, mas confiança nos lícitos, o que isso quer dizer? Que há coisas que são lícitas, mas nós depositamos a nossa confiança e deixamos a confiança que deveria estar em Deus nestas coisas. Por exemplo, uma conta bancária gorda, onde você está diante de uma crise e você fala, não, eu estou tranquilo, eu tenho uma boa reserva aqui. É lícito ter dinheiro? É lícito ter dinheiro, mas você está depositando sua confiança em algo que, embora lícito, está se tornando um Deus para ti. Deleites e gozos carnais, zelo corrupto, cego e indiscreto. Isso aqui é o farisaísmo. Tibieza e o amortecimento nas coisas de Deus. Tibieza é uma palavra difícil, né? Ela quer dizer frouxidão, né? Frouxidão e amortecimento nas coisas de Deus. Sabe quando você é relaxado? Mas Deus perdoa, né? Deus, ele releva. Essa questão aqui está relacionada ao relaxamento, à tibieza, ao amortecimento das coisas de Deus. Alienar-nos e apostatar-nos de Deus. Ou seja, você abandonar a sua devoção a Deus, você alienar-se das suas coisas, né? Todas essas coisas estão quebrando aqui o primeiro mandamento. Eu acredito que isso aqui seja o último, mas não, tem mais um. Orar ou prestar culto religioso a santos, anjos ou qualquer outra criatura. Isso aqui é claro. Pactos com o diabo. Uai. Consultar com ele e dar ouvidos às suas sugestões. Fazer dos homens senhores da nossa fé e consciência. Resistir e entristecer o seu espírito. Pesquisar audaz e curioso dos seus segredos. Olha que curioso, irmãos, essa questão aqui. Pesquisar audaz e curioso dos seus segredos. Sabem, pessoas que elas têm uma necessidade de descobrir que aquilo que as Escrituras não está revelando. Então elas começam a investigar de forma que ela pensa que, mesmo que as Escrituras estejam se calando, elas querem ir além, elas querem chegar em determinado local onde que não tem uma revelação substanciosa, né, de Deus. Então isso aqui é algo a ser observado. Resistir e entristecer o seu espírito, já foi falado. Quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Fazer pouco caso e desprezar a Deus e aos seus mandamentos. Acusá-lo estultamente dos males com que ele nos aflige e o atribuir louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer à fortuna, aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. Isso aqui tudo também quebra o primeiro mandamento. E finalmente,
agora eu gostaria de exemplificar isso aqui. Confiança nos lícitos. Onde está o Deus? Vocês poderiam me dizer, onde está o Deus aqui? Não terá outros deuses. E nós estamos quebrando o primeiro mandamento. Quando nós depositamos a nossa confiança nos meios lícitos, nós podemos dizer o quê? Nós podemos dizer que é o dinheiro, o poder. Eu coloquei o esporte para não colocar saúde. Porque muitas vezes você faz uma atividade física, você se alimenta de forma moderada, né? Você tem uma disciplina e você fala, bom, eu não vou adoecer por causa que eu tenho me alimentado bem, eu tenho praticado exercícios físicos, eu tenho descansado, como se pede, então eu não vou adoecer. E aí você vai adoecer. E algumas pessoas até morrem, né? Algumas pessoas, eu falei dando risada, isso que curioso. Às vezes, a COVID foi uma demonstração disso. Muitas pessoas com o físico em dia, pessoas com a condição física maravilhosa, e elas padeceram, né? Porque o nosso respirar, o nosso existir, a nossa existência não está ligada necessariamente à nossa saúde, embora seja parte da nossa responsabilidade cultivar isso. Mas não é a saúde o fim último que decide a nossa sobrevivência, mas sim o Deus verdadeiro. É Ele que nos faz permanecer e prevalecer diante das enfermidades, diante dos vírus. É o Senhor e não estas coisas. O dinheiro, pessoa que tem muito dinheiro fala, uai, agora eu posso ficar tranquilo quanto às mudanças da economia. Estou vendo aqui que está tendo uma mudança no cenário econômico mundial, eu posso descansar que eu tenho uma reserva aqui. Isso aqui é errado. É um Deus que se tornou. O poder, a pessoa subiu em algum cargo na empresa e agora virou gerente ou virou diretor. E aqui, bom, virei diretor, agora eu estou tranquilo, né? E as pessoas começam até a respirar diferente, né? Ela olha de cima para baixo, e isso aqui, ela está endeusando, né, o poder. Um diploma pode ser um poder, ou pode ser um Deus. A nossa qualificação acadêmica pode se tornar isso. Mas temos outras aqui. Como nós podemos responder a isso? Idolatria, ter ou adorar mais que um Deus. Onde está o Deus aqui, escondido? Tem um Deus escondido aqui. Já viu aquele onde está o óleo? Tem sempre um Deus escondido. Olha aqui, às vezes a pessoa é cristã, mas ela tem uma tendência a acreditar no horóscopo, né? Então ela vai lá na João Bidu, aquela revistinha, não sei se tem ainda a revistinha, ela vai lá ver se, eu sou de Capricórnio, ascendente em Escorpião, né? Tem esses, eu estou inventando aqui, não sei se existe isso aí. Mas se você analisa e fala, eu terei um bom dia hoje, que maravilha, é melhor ter cuidado com as pessoas que estão ao meu lado, as pessoas podem ser traiçoeiras. E a pessoa leva aquilo ali como algo verdadeiro, e ela vai para o trabalho toda empolgada, né? E ela é crente ainda. Ela chega lá no trabalho e ela fala, alguém vai me trair hoje, eu tenho que ficar atento. Né? Que coisa ridícula, irmãos. Que coisa tosca. Né? Isso aqui se tornou um Deus. A pessoa ela deixa de ler as Escrituras, né, e meditar nas Escrituras para ler a revistinha do João Bidu. E ela ainda vai com essa percepção. Se tornou um Deus. Superstição. Você tem superstições? Fala, ai caramba, hoje eu tenho uma reunião importante com o meu chefe, eu sei que essa minha meia da sorte aqui, ela nunca falha, toda vez que eu estou com ela, acontece sempre alguma coisa, né? Ou então jogos de futebol aqui, os irmãos aqui, quando eu estou com você vai assistir um jogo, você fala, poxa, se eu tiver com essa camisa aqui, eu estou invicto com essa camisa. Tem gente que está se denunciando. Mandingas, superstições, sabe aquelas mandinguinhas, colocar a vassoura atrás da porta para o vizinho? Isso aqui é ridículo. Isso aqui é tosco, a gente sabe que é ridículo, mas às vezes as pessoas elas acabam atribuindo um valor que aquilo ali não merece. Então isso aqui é ridículo mesmo. Mas às vezes nós estamos tão habituados com esses costumes que nós nem pensamos, né? Isso nós estamos quebrando o mandamento primeiro de ter somente Deus como o nosso Senhor. Próximo. Dureza de coração, onde está o Deus? Isso aqui é fácil, né? Quando a pessoa é muito vaidosa, um coração duro, aquela pessoa que não aceita ser repreendida, sabe? Ela não aceita conselhos, ela não aceita nenhum tipo de recomendação. O coração dela é duro, porque ela é autossuficiente. O Deus dela é o orgulho dela. Ou pode ser também tratado como o ego dela. Ela tem uma egolatria, ela adora a si mesma, o seu ego, a si mesmo. Incredulidade também. Pessoa com dura cerviz, né? Coração duro, ela não crê quando é algo dito explicitamente nas Escrituras, ela mantém uma resistência, ela tem que se arrepender, mas ela está escrito de forma explícita que eu tenho que me arrepender desse pecado específico aqui, mesmo assim, não,
vou manter isso aqui, que eu tenho que arranjar outra forma, eu tenho que dar uma volta aqui, dar um jeitinho brasileiro de contornar isso aqui. Esta questão. Agora, por último, o ateísmo. Negar ou não ter um Deus. Onde está o Deus aqui do ateísmo? Ora, a palavra ateísmo é teísmo, teos, vem de Deus, né? A é um prefixo aqui, então está falando não Deus, não tem Deus. Então, aí você fala para o ateu, falando, de alguma forma você adora algo. Aí ele fala, não, eu sou ateu, a palavra já diz, né? Eu sou ateu. Mas eu nego a existência de um Deus supremo, né? Mas o que vai acontecer com essa pessoa? Ela sempre vai ter algum compromisso. Então, essa pessoa ela pode dizer, eu só acredito naquilo que minha mente pode explicar. Qual é o Deus dela? A mente. Só a razão, só a razão pode explicar. Então, qual é o Deus dela? Uai, é só aquilo que eu consigo conceber que é verdadeiro. É evidência também, evidencialismo. Ora, se eu vejo algo, o ateu está lá, o ateu que o avião cai e ele muda de opinião, esse tipo de ateu, ele tem um compromisso religioso com a evidência. Não, só aquilo que eu consegui enxergar, né, que aquilo ali, eu consegui, David Hume que vai fazer isso, né, o filósofo, só aquilo que é comprovado pela experiência, através dos meus órgãos sensoriais, que eu consigo conceber, aquilo ali é verdade. Caso contrário, não é. Né? Então, falar, eu não sinto Deus, eu não vejo Deus. Né? A minha visão, minha ótica, ela não contempla Deus, logo Deus não existe. Qual é o Deus dela? É a evidência. Ela percebe que ela está fazendo. De uma totalidade da criação, ela abstrai uma gota do oceano e ela faz aquilo ali o Deus dela. Né? O cristão é diferente. O cristão, nessa analogia, ele compreende a dimensão desse Deus. Né? Quando você olha para o mar ali, você vê que, nossa, quantas gotas tem aqui dentro desse marzão, né? Quantos grãos de areia tem na terra aqui, na areia de Santos, São Vicente, né? Então, o ateu ele tem essa cegueira, um coração duro, que faz ele olhar e se curvar para si mesmo, olhando para si mesmo. E por último, cientificismo. Cientificismo é aquela pessoa que, é curioso, né? Porque filosoficamente é até ridículo. A pessoa que fala, eu só acredito naquilo que os moldes científicos dizem, né? Que a metodologia científica pode explorar aquilo ali, eu creio. Né? Então, durante a pandemia, tiveram aquelas pessoas que falaram, eu acredito na ciência. Né? As pessoas depositam a fé na ciência, como a ciência não tivesse em constante mudanças. A ciência, irmãos, é um método hegeliano. É tese, antítese e síntese. Sempre vai ser assim. Eu já expliquei isso aqui. Café é bom. Lembra que o café era visto como bom? Aí falaram, café faz mal. Né? Aí depois eles chegaram a uma conclusão, não, café ele é bom se tomado moderadamente. Aí esse moderadamente aqui vai ter embaixo uma outra confrontação, outra antítese. Né? O café é bom, não é mais bom. Eu lembro que estava um tempo atrás com a questão do ovo. Ovo faz bem, ovo faz mal, ovo faz bem. Falei, caramba, vamos comer ovo, véio. Só dá para comer ovo agora? Ficar com essas questões. Enfim, o cientificismo ele vai ter essa questão. A pessoa que ela diz que crê somente naquilo que o método científico pode explicar é uma pessoa que o homem encontrou uma fórmula e ela atribui significado naquela fórmula ali como verdade absoluta, como Deus. É um Deus transcendental? Não, às vezes é um Deus imanente, né? Mas aquilo ali se tornou uma verdade última para ela. Né? E isso aí se caracteriza como um Deus. Agora eu estou fazendo essa virada, por quê? Porque aqui nós vimos a parte ampla do catecismo maior, né? E agora eu quero focar somente em um aspecto. O que podemos tirar como conclusão disso aqui tudo? Desta forma, nossa adoração ao Deus vivo e verdadeiro está sempre em constante conflito com a adoração a outros deuses. Há uma guerra em nós. O nosso coração tem sido disputado. Todos os dias tem sido disputado por uma série de outros deuses. E esses outros deuses, obviamente, não vão vir em formato de deuses que foram formatados, talhados no antigo Oriente Médio. Né? Não vamos ter um Astarote aqui, um Belial, né, o Dagon. Não vamos ter isso. Vamos ter em outras formas. Até porque as maneiras de manipular os objetos que o homem fazia é diferente dos dias de hoje. Então, o que pode ser encarado como um Deus hoje pode ser nossas redes sociais, as nossas interações,
Hoje em dia, mais ainda, né? Eu até coloquei aqui nessa imagem um cérebro, né? Uma cruz, aí fazendo a divisão, e aqui parece terminações tecnológicas, né? Para lembrar que hoje em dia nós temos uma disputa de outros deuses, e esses deuses eles estão vindo em formatos digitais, né? Ou seja, esse Deus ele pode ser a nossa série de TV predileta, onde nós chegamos cansados do trabalho e nós queremos escapar dessa realidade aqui. Aí você fala, nossa, eu vou colocar minha série, porque assim eu consigo esvaziar minha mente aqui, eu vou para uma outra dimensão, eu sou só alguém que observa, eu não sou alguém atuante nesse cenário. Isso aqui acaba se tornando um escape, né? Pode ser um jogo de videogame, né? Mais do que nunca, hoje em dia, as pessoas têm um bonequinho, um determinado jogo virtual, e elas são aquele bonequinho, então elas se transportam para aquela realidade ali. Elas se projetam naquela realidade, eu sou isso aqui, né? Aqui fora, eu não falo com ninguém, eu não tenho relacionamento com ninguém, mas aqui eu sou o bambambam do jogo, né? Todo mundo conversa comigo. As redes sociais também. Nós não somos o que somos nas nossas redes sociais. Aquilo ali é um avatar, é uma projeção nossa, né? Pessoa que vê minhas redes sociais vai falar, pô, esse cara aqui, ele não fala nada, só fala sobre religião, né? Só fala sobre Cristo o tempo todo, e eu sei que eu não falo sobre Cristo o tempo todo, né? A gente tem várias outras formas de deliberações. Então é aquilo que nós projetamos. A pessoa pega o Instagram, o cidadão vai lá, olha o Instagram do outro, fala, nossa, esse cara viaja o tempo todo, ele sempre está viajando, porque só posta fotos de viagem, mas ele não está o tempo todo viajando, ele trabalha também, né? Então aquilo ali é somente uma projeção nossa. E isso pode se tornar também um objeto de adoração nosso. Eu estou virando aqui por causa que essa aqui é a nossa mudança, né? Olha que frase interessante. Antes de lermos, eu gostaria que você observasse essa imagem. O que você consegue ver aí que salta aos olhos? A suástica. Nós vemos também, se você observar bem, são rapazes, bem jovens, né? E tem uma criança ali no meio. Você consegue ver uma criança ali? O que é isso aqui? Essa aqui é a imagem da juventude hitlerista, né? Ou nazista, pode ser colocado também. E o que está acontecendo aqui? Eu recomendo uma leitura interessante para os irmãos fazerem, que se chama Quem Controla a Igreja Governa o Mundo. É um livro do Gary DeMar, da editora Monergismo, e ele vai fazer uma crítica ao sistema educacional atual, né? Mas voltando aqui, eu vou fazer a leitura aqui, depois nós retornamos à aplicação. Olha o que está escrito aqui, Manifesto de Martin Niemöller. A igreja tem, por ordem do mestre, que garantir que Cristo receba de nosso povo a honra adequada ao juiz do mundo. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses além de mim. A nova religião é uma rejeição do primeiro mandamento. A nova religião é a rejeição do primeiro mandamento. O que está acontecendo aqui? Hitler ele vai ter uma nova estratégia durante aquele período de Segunda Guerra Mundial. Ele vai cooptar jovens para doutriná-los a partir dos 6 até os 18 anos com a mentalidade, com a cosmovisão nazista. E pegava, então, era a categoria de base dos nazistas, né? Estavam preparando eles para que, no futuro breve, eles viessem a assumir posições altas dentro do regime. Então, esse Martin Niemöller, ele é um pastor luterano, e ele vai fazer uma observação muito interessante. Obviamente, durante as pregações, ele não poderia pregar de maneira explícita contra o nazismo, senão ele iria sofrer as consequências, né? Então, o que ele fazia? Ele expunha as escrituras, porque a simples exposição das escrituras conflita com cosmovisões seculares apóstatas que tiram o povo de Deus do rumo que é certo. Então, o que ele analisa? A nova religião, a rejeição do primeiro mandamento. O nazismo havia se tornado uma nova religião. Ele está fazendo uma crítica. Olha que interessante. A nova religião é a rejeição do primeiro mandamento. Não terás outros deuses. Então, o nazismo se tornou um deus. Não, mas a gente pode aplicar isso aqui para outras coisas também. Nós podemos aplicar isso aqui para o marxismo, nós podemos apontar isso aqui para o evolucionismo, nós podemos apontar isso aqui para o existencialismo, nós podemos apontar isso aqui para várias questões que tornam religiões de primeiro mandamento, que tomam o local que é reservado para Deus. Não terás outros deuses. Aí o que você faz? Tem outros deuses. Nesse período aqui, muitos estavam adorando o Deus verdadeiro, mas de maneira parasitária, o nazismo vinha junto nessa forma de deidade, né? E por último,
essa aqui é uma conclusão óbvia. O mundo não é composto de pessoas religiosas e não religiosas. Quando você fala que a pessoa, eu não sou religioso, ela é, só que ela não sabe ainda. Você tem que cavar ali para descobrir. É, antes, composto de pessoas religiosas, que têm diferentes preocupações últimas e diferentes deuses e que respondem ao Deus vivo de maneiras diferentes, né? Então, todos são, quando nós olhamos a totalidade da humanidade, todos são adoradores, todos adoram. De alguma forma, eles adoram. Alguns adoram o Deus vivo verdadeiro, em espírito e verdade, outros adoram a si mesmo, outras abstrações da realidade, né? E aqui eu gostaria de ir para a filosofia. A filosofia ela vai nos ajudar, porque filosofia, o meu professor disse recentemente que teologia é filosofia, né? Professor Donizete. E aqui tem um tripé filosófico. Por quê? Como eu expliquei no começo, para nós não entrarmos em todas as correntes de maneira extensiva e desnecessária, é mais fácil nós analisarmos qualquer sistema doutrinário através desse tripé. Eu vou explicar. Eu coloquei as imagens aqui para você lembrar. Metafísica. A palavra metafísica é além da física. Tá? Pode ser compreendido assim. Em alguns filósofos não será assim. Mas quando nós falamos a palavra metafísica, nós estamos falando de algo que vai além daquilo que é imanente, né? Aquilo que transcende. A palavra epistemologia, palavra grande, né? Epistemologia, a gente pode quebrar, que é uma palavra que está no grego. Episteme vem de conhecimento. Logia vem de logos, que é lógica, né? Ou conhecimento. Então pode ser a doutrina do conhecimento. A doutrina, a melhor definição é o que eu conheço quando eu conheço. Entenderam? O que eu conheço quando eu conheço. O que eu estou vendo aqui quando eu estou compreendendo? Isso aqui é algo que nós vamos exemplificar já. Estou dando só o conceito. E ética, a palavra ética vem da palavra grega ethos, né? Que significa conjunto de crenças, conjunto de costumes. A palavra ética. Ética é muito comum nos nossos dias, né? Esse fulano aqui não tem ética nenhuma, isso aqui não tem moral, né? Geralmente as palavras até elas se confundem, ética e moral, mas cada uma tem a sua definição, dependendo do conjunto teórico de cada pensador, né? Mas nós vamos trabalhar somente a ética, a moral a gente depois explora. Bom, vamos lá. Como nós analisamos o cristianismo através desse tripé? Olha lá. O cristianismo, ele enxerga o mundo através dos pilares: criação, queda, redenção e consumação. 4 pilares. 4 pilares. Nós sabemos que houve uma criação e há um criador, certo? A gente pressupôs, se houve uma criação, pressupomos um criador. O que aconteceu? Estava tudo muito bom, só que aí teve a queda. É o problema. Houve um problema, e aqui nós precisamos retomar esse lugar. Aí Cristo Jesus nos é enviado, e aqui ele traz a redenção. E nós estamos nessa tensão, já e ainda não, virá o dia onde Cristo ele vai redimir toda a nossa realidade e haverá a consumação. Meus irmãos, todos os filmes mais conhecidos, eles sempre seguem essa estrutura, né? Talvez, eu assisti recentemente com a Camila, novamente, o filme do Titanic. Titanic acontece o quê? Está todo mundo lá no barco, está todo mundo contente, aí vai ter o quê? Vai ter um momento ruim no filme, não vai? Vai ter, o navio está afundando, um monte de gente vai padecer, e aí depois, no finalzinho lá do filme, o casal se reencontra, é um momento de redenção. Todos os filmes são assim, filmes da Disney são assim, eles começam normal e daqui a pouco tem um momento muito ruim, piora bastante antes de melhorar, né? É sempre assim. Qualquer filme que você lembrar isso, você vai falar, poxa, eu não vou falar o vento levou, porque eu não lembro do vento levou, mas qualquer filme, talvez, que esteja ainda em cartaz, vai ter essa estrutura. Para nós, o que é metafísica? Metafísica é Deus. Nós cremos que a existência de um Deus. Há alguém que transcende a nossa realidade aqui. Então, há Deus, é a metafísica. Quando nós falamos, você crê em algo que é metafísico? Sim, acredito em Deus, né? O Deus trino, né? Nós cremos no Deus que se revela. É o segundo tópico. Como nós conhecemos o que conhecemos? O cristão vai entender que tudo é revelação. Tudo é revelação. Revelação, nós cremos em 2 aspectos: revelação geral, revelação especial, as Escrituras. Dentro da revelação geral, tudo que nós enxergamos, tudo que nós temos contato é revelação, é graça. Tudo que nós conhecemos, então, isso aqui chega até a constranger.
até aquilo que nós percebemos que nós alcançamos por vontade própria, por pesquisarmos, foi revelação de Deus. Deus permitiu que você tivesse a percepção, o insight, sua mente estivesse bom. Sempre é revelação. E os ímpios? Os ímpios, eles mesmo não crendo no Deus Trino, eles, cientistas, eles chegam em determinadas conclusões. Nós chamamos de graça comum. Não deixa de ser uma revelação de Deus. Deus permitindo que o homem, mesmo que não devoto a ele, tenha a concepção da verdade para que venha o benefício para toda a humanidade. Então, sempre vai ser revelação. Essa é a nossa concepção. Há um Deus Criador, é a nossa metafísica. E a nossa epistemologia é por revelação, sempre por revelação. Nada por investigação, nada através somente da razão. É por revelação de Deus. E por último, qual é a nossa ética? Nossa ética é a lei de Deus. Poxa, você tem alguma ética? Tenho. Qual é a sua ética? Aquilo que está revelado nas Escrituras. Essa é a minha ética. Nós construímos a nossa ética? Nós transformamos a nossa ética socialmente? É assim que nós fazemos? Não, de forma alguma. A ética cristã está revelada nas Escrituras. Essa é a nossa concepção. Mas agora nós vamos ver outras aqui. E aqui acho que fica interessante. O marxismo, irmãos. O marxismo, ele tem um tripé filosófico também? Tem. Tem metafísica? Tem epistemologia? Tem ética? O marxismo, filosoficamente, é chamado de materialismo histórico dialético. Olha que interessante. Materialismo. Tem metafísica? Tem algo que transcende? Não tem. Então a metafísica deles ruiu. Não tem metafísica. Mataram a metafísica. Só existe matéria. Na verdade, o materialismo já existia já antes, né? Aqui só dentro de um sistema que Karl Marx ele vai pensar e outros teóricos depois do marxismo vão desenvolver. Mas não há metafísica, não há nada que vai transcender. A epistemologia, como que é a epistemologia? Como ela se deve? Como nós conhecemos? E a ética, como que a ética funciona? Aqui nós trabalhamos a segunda parte aqui, histórico-dialético. Marx ele vai pensar que os homens, a estrutura da história sempre foi o opressor e o oprimido, sempre foi assim. E para isso ter uma virada, para houver redenção, olha que interessante, para existir redenção é necessária a inversão, que o proletariado ele tome o lugar da burguesia através do quê? De uma revolução. É isso. Só que hoje em dia nós temos muitas formas de marxismo, muitas formas. E ainda você ouve e fala, pô, isso aqui é marxismo, mas eu não sei. Está tendo uma dialética, ou seja, uma sucessão, dialeticamente. Quando nós vemos, por exemplo, aquele Vidas Negras Importam lá nos Estados Unidos. Quando nós vimos aquilo, eu falei, poxa, que legal, né? Realmente, vidas negras importam, obviamente. Mas todas as vidas importam, inclusive aquelas vidas que estão no ventre. Aí quando nós olhamos assim, isso aí tem alguma questão ideológica por detrás? Há marxismo por detrás. Eles precisam de uma revolução para trazer igualdade, trazer redenção plena. A revolução do sexo, que começou com o movimento feminista lá, pós-revolução industrial. O que vai acontecer? As mulheres querendo direitos iguais. Está tendo o quê? Uma revolução. Há coisa boa nisso aqui? Coisa boa. Tem o quê? Graça comum. Tem graça comum. No marxismo, então, tem graça comum? Tem graça comum. Tem percepções boas dentro do marxismo, diabólico marxismo? Tem, sim. Talvez não. Certamente, a forma como eles pensam que vão alcançar isso aqui que é errado, né? Eles estão atribuindo à humanidade um fator redentivo e os homens eles não vão trazer redenção. Até o último dia das nossas vidas nós vamos ter dúvidas, nós vamos ter pecados, nós vamos ter falhas, vai ter injustiça. Então até quando nós falamos o termo justiça social é um termo errado para o cristão. Nós não fazemos justiça social. Nós não fazemos justiça, irmãos. Né? Nós fazemos o quê? Misericórdia social. É isso aqui que o Weber Campos Júnior vai falar. Nós fazemos misericórdia social. Agora, justiça nós não temos como fazer como tantos querem, uma reparação histórica. Não, o homem não consegue. O homem não consegue. Nós somos tão depravados, tão alienados, que nós não conseguiremos nunca fazer isso aqui. Isso aqui é uma fé na humanidade e eu não tenho fé na humanidade. Creio que os irmãos também não têm. Então, o que é o marxismo? O homem é basicamente bom. O Marx vai ser influenciado por Rousseau.
O homem é basicamente bom e tudo o que precisa é da libertação de suas cadeias econômicas, sociais e políticas. Tem como, então, nós nos libertarmos dessas cadeias opressoras? Não. Não tem. Não tem. Se necessário for e você fizer parte de um conjunto oprimido pela sociedade, você vai ter que lidar disso de forma cristã e não de forma marxista, através de revoluções, através de paralisações, através de manifestações violentas. Há formas cristãs disso serem feitas, né? Bom, isso aqui é o marxismo. É uma corrente que está muito em voga e muito difundida nos nossos meios sociais. Sempre vai ter alguém que, embora não saiba, é um pouquinho marxista. Sabe por quê? A pessoa vai falar, bom, geralmente tem aquele marxista evolucionista. Ele vai falar o seguinte, bom, como não existe metafísica, nós somos derivados de um ancestral comum, do macaco ali, então eu sou isso aqui, né? Não existe Deus que nos criou. É o homem que dota de valor as coisas que estão ao seu redor, é o desenvolvimento evolucionário. Então, nós conhecemos através da nossa pesquisa, é assim que nós conhecemos. A nossa ética é moldada socialmente, não existe uma ética definida, não há verdade, não há certo e errado. Olha onde que está, o tripé sempre está presente. Se tiver algum irmão, ou melhor, um cristão progressista, marxista, você pode questionar esses 3 tripés dele, que ele vai entrar em contradição, vai falar, pô, tem uma coisa aqui que não está batendo, né? Mas você pode fazer um questionamento sobre aquele ateu amigo seu que é marxista. E você fala, bom, você leu a obra de Marx? Eu duvido que ele leu, né? Mas o Capital, ele não leu. Mas ele fala que ele é marxista, ele defende esses pontos aí. E você fala, mas você crê em Deus? Ele fala, eu creio em Deus, né? Todo mundo crê em Deus. Aí você começa a fazer esses questionamentos em cima desse tripé, que é metafísica, epistemologia e ética, e uma hora ele vai contradizer. Porque o tripé sustenta o pensamento dele. Esse tripé uma hora vai ruir. Se tiver com 2 pezinhos só, ele vai tombar. O próximo, evolucionismo. O que o evolucionismo vai fazer? Considera as regras da lógica subproduto evolucionário. Isso aqui é curioso, porque o evolucionismo, e eu nem estou colocando tanto o darwinismo, né, porque o darwinismo fica um pouco atrás, hoje nós temos outras correntes do evolucionismo. Eles vão dizer que o quê? A nossa mente é nada mais do que o fruto de um subproduto evolucionário. Ou seja, começou uma evolução lá atrás, eu era um girino, me transformei num peixe, aí saí da água. Aquela ideia um pouco esquisita, né? Que tem que ter muita fé para crer, né? Tem que ter muita fé para crer no Big Bang, tem que ter fé, ele tem que colocar fé, ele não viu, não tinha ninguém lá para ver, então ele tem fé. Né? Uma fé humanista, uma fé secularista, mas ele tem fé, vai falar que não tem fé, está crendo em alguma coisa que ele não viu, tem fé. Falaram para ele. Bom, aí nós estamos nesse desenvolvimento aqui, a nossa mente ela começa a ter uma transformação. Né? Em certa medida, o evolucionismo, em alguns aspectos, tem coerência? Tem? Tem coerência, em alguns aspectos sim, porque é graça comum. Em alguns aspectos, o animal ele se adaptou ao ambiente. Se adaptou ou não? Se adaptou. Teve animais que se adaptaram. Né? Agora, a gente pode dizer que isso aí explica o processo inteiro. Né? Isso aqui está pegando uma fração da realidade e querer atribuir a tudo que aconteceu aqui. Não, isso aqui também já é demais. Então, o que eles vão falar? Eles consideram a regra da lógica subproduto evolucionário. Ora, então não existe verdade, ou não existe bondade. Como que a gente analisa a metafísica através disso? Não há metafísica no evolucionismo. Né? E se existir, matéria e energia é o acaso. É o acaso que é a metafísica. Né? Agora, acaso não é entidade ontológica, não é um ser. O acaso, o que é o acaso? O acaso não existe, pô. O que é o acaso dentro de uma cosmovisão cristã? O que é acaso? Aí a gente fala, né, foi por acaso. Não, por acaso não. Nada foge do controle de Deus. Sempre, em análise última, é o Senhor que governa tudo. Metafísica. Agora, epistemologia. A epistemologia deles é engraçado, porque se eles tentarem explicar todo o conjunto da evolução através da lógica, é comprometedor para eles, porque eles estão falando que, bom, se é subproduto evolucionário, não tem pilares de verdade. Né? A gente criou a verdade, a gente criou o erro, aquilo que é errado. Então, não se sustenta dentro desse padrão. E a ética? Qual é a ética do evolucionismo? Dentro do conjunto deles aqui, não tem também. Aí, é curioso, eu coloquei, está no próximo slide, mas eu vou fazer o exemplo aqui. Os LGBTs dos nossos dias, né? Eles dizem assim, bom,
a sexualidade ela é determinada não biologicamente, não é dessa forma, mas é socialmente. Eu me identifico. Aí eles vão procurar a sua definição disso, analisando a humanidade. Eles vão falar, eu sou um animal, eu sou fruto de evolução, e os outros humanos que estão comigo também são. Né? São todos animais, mas nós nos desenvolvemos melhor, a nossa mente é melhor desenvolvida, né? E é que até o melhor fica relativo, porque para eles é tudo evolução. E aí eles falam assim, nós temos que olhar o comportamento dos animais, e aí nós podemos nos espelhar, já que somos todos animais, nós podemos nos espelhar. Eles vão falar assim, há pinguins que são dois machos e eles se relacionam, eles têm relação sexual, então logo eu posso também copiar, né? Porque isso aí é um padrão genético de todo ser vivo. Isso aqui é algo normal para os seres vivos, né? Bom, essa aqui é a ética que eles postulam, né? E aí, se nós formos imitarmos todos os padrões dos animais, aí complica, né? Aí fica bem difícil. Os cachorros. Se formos analisar, por exemplo, a águia americana, aquela águia careca, né? Aquela águia alta, e ela tem as asas compridas, e eu estava lendo um livro recentemente que diz assim, a águia ela sobe num local bem alto, né, para ela ter os seus filhotes. Se tiverem dois filhotinhos ali, e um tiver mais fraco que o outro, e ela tiver com fome, para não ter que descer, ela vai lá e mata um dos filhotes, e desmembra ali para dar os restos do filhote para o filhotinho que está mais fraquinho, ou mais fortinho, depende da forma como ela ali enxerga. Nós vamos fazer isso com os nossos filhos? Isso aqui está precisando, vamos ter que matar um de vocês aí, porque já pensou se a gente imita tudo da ética dos animais para a nossa humanidade? Então, o evolucionismo não se sustenta, não é um conjunto fechado, né? Mas há pessoas que são assim, pensam de acordo com a evolução. Próximo slide, acho que é o último, o existencialismo. O que é existencialismo? A essência precede a existência. Eu não sou determinado, meu sexo não é determinado biologicamente, não. É o que eu sou, é eu que atribuo. Eu hoje acordei me sentindo mulher, né? Vou chamar vocês de todes. E assim eu vou me definir dentro da minha sociedade. Então, o compromisso pessoal autentica o homem como agente criador de valor. Eu atribuo valor. Eu que atribuo valor. Hoje sou homem, amanhã eu sou mulher, né? Aí eu entro no banheiro que eu quiser, né? Qual é a metafísica do existencialismo? Obviamente, existencialismo, eu estou cometendo um anacronismo, o existencialismo é muito mais antigo, mas a aplicação dos nossos dias é isso aqui. A pessoa se sente assim, né? A subjetividade dela que vai atribuir valor à objetividade. Então, eu me sinto hoje um animal, hoje eu sou Teve um rapaz um tempo atrás que quis casar com o próprio computador dele, vocês chegaram a ver isso aí? Então, ele mantinha relações com o computador dele. Ele atribuiu valor, aquilo ali virou um humano, né? O sexo similar, divergente do dele. Ele quis se relacionar, casar com o computador. Então, há metafísica no existencialismo? Talvez, né? Se há uma existência, se há uma essência, essa essência começou em algum lugar, só que eles não sabem me explicar. Precede a existência. Então, primeiro eu sou, depois eu me torno, né? Como eu conheço as coisas? Eu doto de valor. A questão relacionada à minha sexualidade ou qualquer outra questão, é eu que escolho. Esses dias mesmo, eu estava vendo uma matéria, um rapaz que era muito branco mesmo, talvez que nem eu, e ele dizia que ele se considerava negro, ou como o IBGE diz agora, preto, né? Não pode mais falar negro. Ele fala que ele era preto, mas ele era branco ali, eu estava vendo ali. Eu, quando trabalhei no IBGE, irmãos, eu chegava para perguntar, eu tinha que ter medo de, né, de pessoa falar uma coisa assim, a pessoa fica brava. Eu falei, como o senhor se considera? Raça, etnia, cor. Aí eu olhava para o rapaz às vezes era negro, eu considero branco. Aí eu, tá. Ele se considerava, né? Então, é algo um pouco subjetivo, é o que tem dominado. O existencialismo está muito presente nos nossos dias. Quando você for questionar a pessoa, vai para esse tripé aí que ela vai entrar em contradição. E a ética? Bom, a ética também a gente entra numa questão relacionada ao aborto aqui. Bom, não desenvolveu completamente o sistema nervoso, nós podemos matar. Né? Matar não, porque não existe ainda. Né? Então, só vai existir quando a mãe atribuir valor àquela criança ali. Isso aqui é complicado. Né? A gente entra numa convulsão social aqui.